Então, o Cruzeiro fechando os trabalhos agora na Toca da Raposa, seguido de concentração, e fica aquela dúvida em relação sobre o time, né? O que vai fazer o mister Leonardo Jardim para esse confronto de amanhã contra o CRB? Devido à sequência de jogos, Christian e William poderiam se machucar de forma até mais séria no jogo passado, né, nessa derrota que o Cruzeiro teve para o Ceará. Por isso não ficaram nem no banco de reservas. Então fica essa dúvida ainda se o Christian joga. Tem essa dúvida se o William joga, se eles serão substituídos por Eduardo, será que vai ser substituído pelo Fagner? Será que outro atleta poderia entrar para fazer essa função na equipe do Cruzeiro? O mister Leonardo Jardim ainda leva esse mistério para essa partida da Copa do Brasil. Uma coisa é certa, Cirilo, o Cruzeiro também tem um jogo importante contra o Botafogo no fim de semana. Aí na sexta-feira o Cruzeiro já inicia, então, vamos colocar assim, essa preparação para o duelo, já pensando especialmente na partida. No sábado tem mais uma atividade seguida de viagem, porque o treino de quinta geralmente é muito mais um regenerativo, né? E aí, será que ele poderia segurar esses atletas pensando na partida difícil e grande também contra o Botafogo? É uma dúvida, é um mistério, realmente, em relação a essa escalação do Cruzeiro. Porque também no meio de semana, aí o Cruzeiro na quinta-feira joga contra o CRB de novo à volta, essa partida fora de casa, e depois tem um confronto contra o Santos aí domingão, esse duelo ao lado da torcida no Mineirão. Mas esse é o mistério do Cruzeiro que vai a campo contra a equipe de Alagoas. Cirilo? Ô Edu, a tendência é que seja um jogo e o Cruzeiro precisa destravar algumas situações, né? Defensivamente, a tendência é que o CRB espere esse Cruzeiro. E, assim, é um confronto de Copa, tem que respeitar o time do outro lado. O CRB não está entre os protagonistas aí durante toda a segunda divisão, mas é um confronto de Copa. Qual o cenário ideal você imagina para esse Cruzeiro amanhã contra o CRB, já que o Pansieri está falando que tem muito mistério por trás disso aí e a tendência é que mudanças sejam feitas? Ô Cirilo, o cenário ideal é o Cruzeiro ter força máxima. Entrar em campo com o que tem de melhor para tentar construir uma vantagem, tem toda a capacidade para construir essa vantagem, porque é muito superior ao CRB. Mas eu não acredito que o Leonardo Jardim ele tenha o cenário ideal à disposição. Por conta de desgaste mesmo, desgaste físico de alguns atletas. O Pansieri citou aí 2 que não estiveram no último jogo, que não estiveram no treino de ontem, o Christian, o William, que fizeram falta, porque Fagner e Eduardo, que iniciaram, não foram bem, o Marquinhos depois foi para o lado direito, também não entrou bem, falhou na cobertura, no segundo gol do Ceará também. Então, cara, teve problemas o Cruzeiro, especificamente nesse jogo contra o Ceará. E tem outra situação, né, Cirilo? A gente não sabe qual que é o foco do Cruzeiro, né? O que está sendo planejado internamente. O que o Cruzeiro foca mais? É Campeonato Brasileiro? É a Copa do Brasil? Qual que é o caminho mais fácil, entre aspas, para se chegar ao objetivo que o Leonardo Jardim já falou algumas vezes em entrevistas coletivas, que o objetivo é jogar a Copa Libertadores do ano que vem? Qual que é o caminho mais fácil hoje? O Cruzeiro está a 9 pontos do 7º colocado no Campeonato Brasileiro. Está bem encaminhado ali, se o Cruzeiro mantiver uma grande oscilação, um bom nível, né? E eu não estou falando de título, estou falando de mantiver um bom nível. Ele vai brigar até o final por G4 e, no mínimo, por um G6. A Copa do Brasil, ele está a alguns jogos de uma grande conquista, na qual ele é o maior vencedor no futebol brasileiro, e de vaga na Libertadores. Então, cara, é muito difícil para a gente cravar qualquer coisa, mas o mundo ideal é ter todo mundo à disposição no primeiro jogo, que é em Belo Horizonte, para construir uma vantagem, e no jogo da volta em Alagoas, o Cruzeiro aí sim poder poupar mais jogadores, segurar mais gente. Mas, cara, é futebol, o jogo é difícil, vai ser jogo muito físico e muito travado, como você disse. Siga Emerson Pansieri. Naquele contato, né, com a assessoria do Cruzeiro também sobre o treino e atualização, estava lá conversando com o Estevão, sempre tá trabalhando lá na Toca da Raposa com o Bruno, a turma da comunicação do Cruzeiro. Ele me contou, Cirilo, que o William fez um trabalho na parte interna, né? O Cruzeiro fez esse trabalho de recuperação. Não foi ao campo. Não foi ao campo. É um trabalho de recuperação. E o Christian e o Wanderson, né? O Christian treinou normal, o Wanderson também treinou, os jogadores do Cruzeiro para esse confronto, para esse desafio contra a equipe do CRB. Então, por exemplo, para lateral, já que o William não fez esse trabalho de campo hoje, Cirilo,
eu acredito que para amanhã vai ser o Fagner, né? Pelo menos é assim, o normal. Óbvio, o Cruzeiro faz uma ativação na quarta-feira, os atletas vão a campo, fazem ali uma espécie de um trabalho físico, né? Mais cedo, isso é normal. Agora, se ele não foi para um trabalho hoje com bola, eu acho muito difícil ele ir para o jogo. Não, e que fique bem claro uma coisa também, né, Cirilo? O Fagner não foi bem contra o Ceará. Ponto. Os outros jogos o Fagner foi bem, havia uma dúvida lá no início se Fagner e o William iriam brigar por titularidade. Em determinado momento o Fagner foi o titular, teve uma sequência, até um momento que teve uma pequena lesão, o William voltou, recuperou, foi recuperado pelo Leonardo Jardim e recuperou a posição de titular. Agora o William tem um problema e o Fagner volta. E foi mal contra o Ceará, mas não foi só o Fagner que não jogou bem contra o Ceará. O Eduardo não jogou bem, o Wanderson não foi bem, o próprio Lucas Silva não fez uma grande partida, o Caio Jorge, apesar do gol, fez um jogo mais apagado. Então muita gente não funcionou naquela partida. Então não dá para individualizar uma derrota no final de semana. E muito cuidado também, né, Edu, para não intensificar o peso de uma derrota para o Ceará no meio do Campeonato Brasileiro, que pode vir a acontecer. E isso que você falou há pouco, né, do objetivo do Cruzeiro. O Jardim tem deixado muito claro do objetivo do Cruzeiro em brigar para voltar à Copa Libertadores da América, que é G6, né? Pode ser G7, pode ser G8, estar na próxima Copa Libertadores da América é um objetivo claro do Cruzeiro para essa sequência. E que possíveis derrotas e instabilidades que venham a acontecer não gerem mais frustração do que o natural, né? Porque a derrota para o Ceará, ela era muito inesperada por conta do tempo que o Ceará fazia, que o Ceará não ganhava um jogo como visitante. Não é de Campeonato Brasileiro, não. Eram anos sem ganhar jogo como visitante, ou jogos, né, sem ganhar. E o fato de ter empatado o jogo anterior. Então o Cruzeiro nas últimas 2 rodadas somou 1 ponto. Enquanto Palmeiras e Flamengo somaram 6 cada um. Então tiraram 5 pontos e a vantagem pulverizou, o Cruzeiro perdeu a liderança. Então o lamento do torcedor não é apenas pela derrota, mas pelo combo que aconteceu, o que não pode ser transformado em terra arrasada, evidentemente. Para a gente trazer a informação, Cirilo, sobre a venda de ingressos, Cruzeiro até requisitando mais espaço para a torcida do Cruzeiro. O Cruzeiro vendeu até agora 25 mil, mas esse número pode aumentar, né? Na verdade, esse número de 25 mil já tem mais ou menos umas 6 horas que o Cruzeiro divulgou, a venda continua, é um jogo às 7h30 da noite, a tendência é que não seja um público igual o duelo do Juventude, igual a partida contra o Ceará, mas seja um público aí, quem sabe, na casa dos 35 mil torcedores para esse confronto contra a equipe do CRB. Ô Cirilo, detalhe então que eu já disse, né? A concentração começando agora, né, às 18 horas, já começou a concentração na Toca da Raposa. Tem um assunto também que virou, tomou muita proporção nas redes sociais, sobre 10% no jogo do Botafogo. Porque o Botafogo não está respeitando. Gente, para você requerer os 10%, você tem que chegar lá e comprar a carga do time que é o mandante, né? Então o Cruzeiro tinha que chegar lá e falar assim, tô comprando aqui os 10% e vou revender pro torcedor. A verdade é que o espaço que vai estar destinado à torcida do Cruzeiro, por segurança, né, aí do estádio, enfim, é para 2.000. Agora, quando for o jogo no Mineirão, é 2.000 também para o Botafogo, entendeu? Então, mas é porque estão perseguindo o Cruzeiro. Não, gente, é uma questão lógica. Vou te dar um exemplo. Quando o clube chega e fala assim, Cruzeiro, vou comprar aqui os 10%. O Cruzeiro pode ir lá e negociar. Aí a reciprocidade é o Cruzeiro ter também, por exemplo, lá no outro jogo, essa possibilidade de compra. Isso é normal. Agora, no jogo contra o Botafogo, o duelo da volta, eles também terão, o Botafogo também terá os 2.000 torcedores no Gigante da Pampulha. Para fechar, sobre mercado, uma informação que eu até coloquei mais cedo no Rádio Esporte, Cirilo, sobre o Matheus Gonçalves, muita gente falando que esse assunto poderia voltar, o Cruzeiro poderia negociar o jogador, contratar o jogador. Não poderia. Realmente é página virada hoje no Cruzeiro. O Matheus Gonçalves está para receber proposta grande de time também de fora, e para o Cruzeiro é uma situação já resolvida, bola para frente, estava tudo engatilhado, mas não aconteceu, Cirilo. Emerson Pansieri com notícias do Cruzeiro aqui na Turma do Bate-Bola.